Olá, hipodependente! Tudo tranquilo? Então vamos lá! Vamos para mais um relinchar de notícias. 5 ml de puro conhecimento na veia, 10 ml de sabedoria no músculo e 20 ml de inteligência via oral. É o relinchar de notícias. Vamos lá para a primeira notícia do Royal Veterinary College da Universidade de Londres, de 28 de junho de 2017. Vou colocar a imagenzinha aqui. O título é: a tecnologia de sensores permite que os especialistas aprimorem a compreensão da relação entre claudicação, que é a manqueira, e problemas nas costas dos cavalos, dor lombar. Opa! Aperta aqui. Bom, tá aqui a imagenzinha, está um pouco pequena, futuramente vamos melhorar isso. Bom, reconhece-se há muito tempo que os cavalos com manqueira muitas vezes também apresentam problemas nas costas. E os cavalos diagnosticados com problemas nas costas também apresentam claudicação relacionada aos membros. Então quer dizer, o cavalo pode ter uma manqueira e prejudicar as costas. E o cavalo pode ter um problema nas costas e causar uma manqueira. A interação entre os dois é biomecanicamente complexa. E como a claudicação pode levar a problemas nas costas, ou como problemas nas costas podem criar claudicação comparativamente mal compreendida. Está querendo dizer que muitas vezes o animal pode estar mancando, e você vai tratar a manqueira na mão dele. Muitas vezes o problema é nas costas que está gerando a manqueira e vice-versa. Agora, os sistemas de sensores inerciais de vários sensores permitem aos especialistas quantificar os parâmetros de retrocesso, bem como os parâmetros de manqueiras tradicionais. Isso permite que eles, sem a necessidade de um laboratório de marcha dedicado e caro, para construir a análise mais precisa ainda das interações entre diferentes partes anatômicas em cavalos coxos, cavalos mancos, que tem muitas vezes uma perna menor que a outra, ou ele acaba andando com um pé mais para frente do que o outro. Enfim, variando de assimetria quase imperceptíveis a coxos extremos, desde aquele que é um pouquinho coxo, manca um pouquinho, até aquele que tem aquela manqueira exacerbada. Crucialmente, os sensores inerciais são pequenos, leves e facilmente anexados ao cavalo, o que significa que as avaliações do movimento das costas também podem ser realizadas em casos clínicos, permitindo-nos estudar o efeito das mudanças na assimetria de movimento, claudicação, no movimento das costas. Os sensores são esses aqui, é bem pequenininho. Provavelmente eles utilizaram algo que adere bem no pelo do cavalo, que geralmente fita, essas coisas, acaba caindo. Está bem aderido. E, além disso, tem os pequenos sensores aqui. Tá? Um aqui, 2, mais 1, 3, 4, 5, 6 sensores. Bom, em um novo estudo, usando esses sistemas de sensores inerciais de vários sensores, 13 cavalos com claudicação dos membros posteriores foram trotados em linhas retas e se lançaram em círculo de 10 metros de diâmetro, nas rédeas esquerda e direita. Antes e depois da claudicação, foi substancialmente melhorada por analgesia diagnóstica, dormência induzida para eliminar a dor. Os dados sobre a simetria da marcha e os intervalos de movimento foram coletados ao longo da coluna vertebral do cavalo, da cabeça para a base da cauda, bem como dos quadris esquerdo e direito. Então são esses sensorizinhos que eu mostrei. Logicamente eles saem mais barato do que a pessoa ter uma clínica toda voltada para estudar isso, sendo que os sensores são baratinhos e aparentemente baratinhos, deve ser para eles, não sei o valor real, e fácil de colocar. Comparando na pessoa ter um grande laboratório, sai mais em conta comprar os aparelhinhos. Deve ser bem mais em conta do que tudo isso e mais prático.
Eles usaram os animais em reta e em círculos. Quando você segura a rédea, o cavalo vai trotando a sua volta para um lado e para o outro. Assim que eles fizeram os testes utilizando esses sensores. Imediatamente após a resolução da claudicação, a assimetria do movimento do quadril, um indicador tradicional de claudicação, melhorou em média 7%. A assimetria do movimento ao longo das costas diminuiu significativamente, entre 33% e 52%, na região da pelvis lombar e torácica média. Então, quando o animal melhorou da manqueira, ele teve mais movimento da parte lombar ali, da coluna. Do quadril foi um pouquinho, teve menos movimento. Ali teve, na parte lombar, teve bem mais movimento. Então eles observaram isso, que o animal quando estava claudicando ele não tinha tanto movimento. Andava um pouco travado, vamos dizer, mas conseguiram quantificar mais minuciosamente isso. E provavelmente separar em cada área o quanto tinha de movimento quando mancava, o quanto melhorou quando parou de mancar. A amplitude de movimento das costas mostrou um aumento claro, particularmente na região medular torácica e lombar, indicando que a remoção da dor relacionada aos membros permite que os cavalos se movam mais livremente pelas costas. Então eles ficaram com as costas mais livres. Dr. Ing Chilup Phal, conferencista sênior em bioengenharia no RVC, que é o Royal Veterinary College, e supervisor da aluna de doutorado Lani Griff, que conduziu este projeto de pesquisa, disse: a observação de que as reduções na claudicação relacionada ao membro imediatamente resultaram em aumento do alcance do movimento das costas pode ser visto como modelo para o processo inverso. Quando um cavalo desenvolve uma claudicação relacionada ao membro, isso impede os padrões de movimento em todo o corpo. A parte de trás, com uma ligação biomecânica entre membros anteriores e membros traseiros, aparece aqui de particular interesse. Então, como eu já havia dito, quando melhorou a claudicação, o corpo, a parte da coluna ali, se movimentou melhor. E além disso, provavelmente eles vão utilizar isso para mais estudos. Até pode ser usado, geralmente cavalo de jockey club, os cavalos mais top, tem esse tipo de movimento, os cavalos de trote, esse tipo de movimento, os cavalos de enduro, várias raças. Imagino eu que eles não vão ficar só nesses estudos, eles vão aproveitar esse equipamento para muito mais estudos e descobrir muitas coisas interessantes. Segunda notícia, de Essence Daily, de 27 de abril de 2017, mostra uma pesquisa da Universidade de Copenhague. O título é Criação de cavalos de Xiantian revelada, lições para a domesticação de animais. Vou colocar a imagem aqui. Vamos lá. Os genomas reconstruídos a partir de 14 cavalos arqueológicos também fornecem informações importantes sobre o processo de domesticação animal, apoiando mudanças na via de desenvolvimento da crista neural como a chave para o surgimento de traços domésticos comuns e revelando grandes mudanças na prática de reprodução durante os últimos 2.300 anos. Os pastores nômades de Xiantian, é uma raça de cavalo, esse Xiantian, uma região, enfim, percorreram vastas áreas que abrangem as estepes da Ásia Central durante a Idade do Ferro, aproximadamente do 9º ao 1º século a.C., de 900 a 100 anos a.C. Esses pastores de gado, que viviam em vagões cobertos por tendas, deixaram sua marca na história da guerra por suas habilidades equestres excepcionais. Eles estavam entre os primeiros a dominar a equitação montada e fazer uso de arcos compostos durante a condução. Um novo estudo publicado na Ciência, liderada pelo professor Ludovic Orlando, e envolvendo 33 pesquisadores internacionais de 16 universidades, agora revela o conjunto de traços que os criadores de Xiantian
selecionaram para a engenharia do tipo de cavalo que melhor se adequava à sua finalidade. Então eles utilizavam os cavalos para tocar o gado e também para as guerras. O estudo aproveitou os restos de cavalos excepcionalmente preservados em enterros escoceses reais. Então esses cavalos, eles chegavam a enterrar esses cavalos. Imaginam que um ou outro grande cavalo, numa guerra, salvou a vida da pessoa, etc. Enfim, eles faziam enterros desses cavalos escoceses reais. Como local de Arzan, República de Tuva, onde mais de 200 cavalos foram escavados, mas também em Berel, no Cazaquistão, onde não menos de 13 cavalos foram preservados em uma única câmara funerária. Aplicando os métodos mais recentes na pesquisa de DNA antiga, os pesquisadores poderiam sequenciar o genoma de 13 garanhões. Estes tinham 2.300 a 2.700 anos e incluíram 11 espécimes de Berel e 2 de Arzan. Os pesquisadores também sequenciaram o genoma de uma égua de Chelyabinsk, na Rússia, pertencente à cultura Sintashta anterior, que desenvolveu os primeiros carros de 2 rodas desenhados pelos cavalos. Nossa, então essa égua de Chelyabinsk, na Rússia, pelas pesquisas até hoje na história, foi usada e foi um dos primeiros animais a utilizarem em carroças. Hoje utilizamos em charretes, surques, etc., ou suques. Então, olha que interessante, eles que começaram a usar esses animais, imagino também para o transporte na guerra, para transportar mais pessoas, etc. Muito interessante. A variação do DNA observada em genes chaves revelou uma grande diversidade de padrões de coloração, incluindo baias, pretos, castanhos, cremes e manchas. Então, nesses animais, eles viram pelo gene a cor desses animais. Então, tinham animais baios, pretos, castanhos, cremes, imagino que sejam branco, um tordilho, e manchas. Imagino que sejam animais pintados, que tem aquelas pintinhas, tipo uma palusa, entre outras raças. Alguns apresentaram variantes associadas ao desempenho de corrida de curta distância nos cavalos de corrida atuais. Isso indica que os criadores valorizavam os animais que apresentavam potencial de resistência e velocidade. É interessante, eles também deviam de fazer as brincadeiras deles, as corridinhas deles, ou até a fuga que eles deveriam utilizar os cavalos, como na própria guerra. E a resistência, né? Naquele tempo, melhor animal que ele comia pouco e durava muito mais na guerra, no dia a dia, etc. Não dava tanto prejuízo. Importante, nenhum dos cavalos antigos analisados no estudo foi consanguíneo, o que sugere que os criadores de Essentian conseguiram manter estruturas de rebanhos naturais e não realizaram seleção através de um número limitado de linhagens valiosas. É interessante, não é que eles ficaram usando só o mesmo garanhão em todas as éguas. Utilizavam diferentes e não tinha tanta consanguinidade. Todos são filhos daquele mesmo cavalo. Não, tinham vários. Isso é muito importante. E é muito legal que acaba melhorando, imagino eu, a genética para várias outras coisas. Você só busca velocidade, você vai perdendo outras coisas. O animal fica com o casco mais delicado, com o pulmão mais frágil, enfim, com a musculatura mais delicada, a articulação, tendão, se você só buscar aquela mesma mistura. Por isso tem que ter um choque diferente, um outro animal para ser colocado. Interessante, muito interessante. Neste estudo, queremos ir além do mito de Essentians, serem guerreiros agressivos, bebendo o sangue de seus inimigos em canecas de caveira. Queríamos revelar as muitas facetas do relacionamento excepcional que essas pessoas desenvolveram com seus cavalos, diz Ludovic Orlando, professor de Arqueologia Molecular no Centro de Geogenetics, Universidade de Copenhague e diretor de pesquisa do CNRS no laboratório da AMIS, Universidade de Toulouse. O cara não é fraco não. Muitos haplotipos de cromossomos Y coexistiram dentro das populações de cavalos de Essentian,
Os primeiros 3 milênios de domesticação de cavalos preservaram, assim, uma grande diversidade de linhagens masculinas. Então tinham mais machos do que fêmeas. Ele só desapareceu nos últimos 2.000 anos. Acrescenta a doutora Cristina Kemba, pesquisadora pós-doutoral no Centro de Geogenetics no momento do estudo e co-líder autor do estudo. Também não é fraca, não. Eles descobriram que as regiões genômicas que mostram as assinaturas mais extremas estavam envolvidas no desenvolvimento da crista neural, expressas nos tecidos derivados da crista neural. Essa crista neural vai ser falado mais aqui para frente, é quando o feto está se desenvolvendo, são células que acabam desenvolvendo. Então, tinham mais características dessa crista neural, desses genes onde eles pesquisaram. A hipótese da crista neural propõe um modelo unificado para a origem de traços semelhantes comumente encontrados na maioria dos animais domésticos. Como a crista neural representa um grupo temporário de células durante o desenvolvimento que origina muitos tecidos e linhagens celulares, a seleção de variantes genéticas que afetam a crista neural pode quase de uma vez co-selecionar para uma variedade de traços. A sobre-representação detectada em nosso estudo apoia a crista neural como chave para a domesticação animal. Então, esses animais que têm essa crista neural com essa alteração que eles encontraram, um negócio até complicadinho aqui. Então, é mais característicos em animais que foram domesticados. A sobre-representação detectada em nosso estudo apoia a crista neural como chave para a domesticação animal e para o surgimento de traços domésticos comuns em linhagens animais independentes, conclui o professor Ludovic Orlando. Terceira notícia. Opa! De Horse Talk da Nova Zelândia de 4 de outubro de 2017. Tétano em cavalos. Cientistas identificam fatores que indicam probabilidade de sobrevivência ou morte. Então eles fizeram um estudo para ver quais os fatores que influenciavam na sobrevivência ou na morte de um animal com tétano. Isso aqui que parece talvez um quadro é o tétano. É um micro-organismo aí, por um microscópio. 13 pesquisadores em toda a Europa estiveram envolvidos no estudo nos quais foram avaliados os registros de 155 casos de tétano em equídeos adultos e 21 em potros da Europa Ocidental, Norte e Central, ou seja, em toda a Europa. Todos os casos ocorreram entre 2000 e 2014 e foram tratados em 20 hospitais de ensino universitários e centros de referência privados. Então, entre 2000 e 2014 tiveram esses casos, eles analisaram todos, ocorreram em faculdades e em centros de referência privados. Imagino que seja um veterinário que tem ali seu centro clínico, ou até clubes, hípicas, etc. Gabe Van Galen e seus colegas, escrevendo no Journal of Veterinary Emergence e Critical Care, relataram que cerca de 2/3 dos adultos e potros não sobreviveram. Então, 2/3 acabaram morrendo. A equipe de estudo comparou variáveis da história, exames clínicos em cada caso e relacionou aqueles de volta para se os animais sobreviveram. Os casos eutanásicos, por razões financeiras, não foram incluídos. Então, desses casos que chegaram nos locais, nas faculdades, etc., muitas vezes o proprietário não tem dinheiro para tratar o animal com tétano, então ele pede para eutanasiar. Então, esses casos foram tirados, porque esses daí não tem como verificar, né? O animal já foi eutanasiado, não dá para saber se ia sobreviver ou não. As variáveis associadas à sobrevivência em adultos incluíam sons intestinais normais e defecação, bebendo voluntariamente, comendo alimento macio ou normal, taxas cardíacas e respiratórias, excesso de base elevado na admissão e severidade leve da doença. Então, o que eles analisaram nesses animais ao chegar era sons intestinais normais, ao escutar o intestino do animal, se a defecação estava normal,
estava bebendo voluntariamente, se ele ia beber água sem nenhum problema, se estava comendo normalmente, se a frequência cardíaca e respiratória estava normal. E a severidade, se o animal já chegou em estado muito grave ou não tão grave. As variáveis associadas à morte incluíram falta ou perda de apetite. Então, os que eu disse anteriormente eram dos animais que tiveram mais chance de vida. Então, eles estavam, como eu disse, bebendo água normal, frequência cardíaca e respiratória normal, etc. Já as associadas à morte, então, o animal que já chegou e acabou, infelizmente, vindo a óbito. Falta ou perda de apetite, dificuldade de deglutição, falta de ar, baixa concentração de potássio no sangue, na admissão, na hora da chegada, falta de ar, baixa concentração de potássio no sangue, classificação de doença moderada grave, então o animal já chegou ali meio que nos finalmente, nos 45 do segundo tempo. Decúbito e convulsões durante a hospitalização e tratamento com guaiacolato de glicerol, líquidos intravenosos, intravenosas soluções de glicose. Animais foram também tratados com isso, não deram muito resultado. A equipe de estudo descobriu que os resultados não eram diferentes entre as diferentes doses de antitoxina tetânica, embora houvesse uma tendência de aumentar a taxa de sobrevivência com doses crescentes. O que chamamos aqui de soro antitetânico, eles disseram que não deu muita diferença da quantidade que o animal recebeu. Porém, aqueles que receberam mais teve uma leve chance de sobrevivência. Mas foi mais uma avaliação foi justificada, disseram eles. Os casos eram raros em animais cuja vacinação contra o tétano estava atualizada. Então, se o animal já tinha carteira de tétano, foi vacinado certinho, então esses animais dificilmente chegaram animais no local que tinham carteira de vacinação de tétano, que foram vacinados. Então, se você vacina seu animal contra tétano, é mais difícil dele ter o tétano. Se vocês quiserem saber mais sobre essa parte do tétano, vejam nos vídeos anteriores. Eu fiz um videozinho muito legal sobre tétano. Acredito que vai te trazer bastante conhecimento. O prognóstico para o tétano equino é pobre, com resultados semelhantes e fatores prognósticos em potros e adultos. Quer dizer, os animais que não tiveram muita chance de chegar, não tem muita chance de salvar, é um pouco difícil. Concluíram os pesquisadores. Vários indicadores prognósticos relacionam-se com a capacidade de comer ou beber, e os sinais clínicos mais graves dizem respeito a resultados ruins. Se o animal está comendo e bebendo água bem, é mais fácil esse animal ser salvo, e os animais que têm essa dificuldade ou chegam no estado pior, é mais difícil de salvar. E lembrando também, que no dia 29 de outubro de 2017, então um pouco pequena a imagem aqui, vou tentar dar uma aumentada aqui nela, dar um zoom, foi demais. Aí. No dia 29 de outubro agora, de 2017, teremos a Nacional de Éguas. Inscrições com Herbert, 019-99991-9555. É um grande prêmio, bem bacana, nacional, desculpe-me, não é grande prêmio, é nacional, de éguas, além das corridas, dos cavalos American Trotter. É bem bacana, se vocês puderem vir aqui em Piracá assistir, é um evento maravilhoso. Acredito que vocês vão gostar bastante. Quem já conhece, quem nunca viu o esporte, vai gostar muito. Tem também a Copa Kilowatt, de machos e fêmeas. Copa Kilowatt é um garanhão que se chama Kilowatt, ou Kilowatt, se é a pronúncia correta agora, mas provavelmente é Kilowatt, um grande garanhão. Então, o que acontece? Todos que têm potros desse garanhão, vai ter uma copa desses potros, uma corrida entre eles, e vai haver uma premiação também pelo proprietário do cavalo, muito interessante. Estimula, né, você comprar um animal e saber que lá na frente vai ser valorizado, vai ter uma ajuda financeira, é muito bacana esse reconhecimento. Então,
parabéns aí ao proprietário por essa bela iniciativa. E também está convidado, igual muita gente aí, para fazermos aí o café com um amigo. Obrigatório exame de anemia mormo GTA. É isso aí. E também a Sociedade Paulista de Trote, que fez aí uma coisa muito bacana no Grande Prêmio Independência, nesse Grande Prêmio, que está dando mais de 10 mil reais em prêmios divididos em todas as categorias. Então, nossa, bacana, ajuda muito, estimula o criador, o proprietário, ajuda todo mundo, o ferrador, o cara que vende a ração, a pessoa que vende medicação, todo mundo sai ganhando. Quanto mais é investido, mais se tem retorno. Se não é investido, não vai ter retorno. Então, parabéns aí, muito bacana. Venham assistir, participar, acredito que será uma experiência inesquecível. E além disso, gostaria de agradecer aqui a minha amiga Kátia e a minha amiga Suzy por esse lindo boné da revista O Trotador. Ah, viu que chique? Fico muito agradecido de coração por esse presente lindo. Obrigado mesmo. E não deixem de ler a revista O Trotador, uma revista maravilhosa falando muito sobre o mundo do American Trotter. É isso aí, podependentes. Também me desculpem de ficar alguns dias aí sem trazer vídeos, é que a vida acaba ficando um pouco corrida, aí tem as obrigações para fazer, aí quando sobra um tempinho, daí eu venho aqui gravar um vídeo, ok? E é isso. Se possível, eu vou sempre gravando um videozinho, trazendo coisas positivas, informações legais aí para vocês. Espero que tenha sido útil. E é isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Deem like, se inscrevam no canal, ajuda muito. É isso aí, podependentes. Muito, muito obrigado. Só tenho a agradecer. Antes que eu esqueça, também tem uma coisa bem bacana aqui. Opa! Eu vou dar uma pausadinha aqui no vídeo e já volto para mostrar dois canais muito legais de American Trotter. Canal... Opa. Canal Ricardo Silva, muito bacana, tem muitas corridas legais de American Trotter. Você que já viu American Trotter vai ver muitos pares emocionantes, corridas muito legais. E também, você que nunca viu American Trotter, acaba conhecendo e vem aqui visitar Piracaia, na corrida que vai ter aqui Clássico de Éguas, Copa Quiloate, entre vários outros páreos com excelentes animais. Então, o canal do Ricardo Silva aí, muito bacana, está de parabéns. Maravilhoso canal, eu indico. Também temos o canal aqui do nosso amigo ECZN, também tem bastante corrida, muitos animais bacanas, muita coisa legal, vale a pena conferir. Se inscreva no canal do ECZN também, tem muita coisa bacana. E também o canal SPT Piracaia, também é o daqui de Piracaia, tem as corridas daqui, é muito bacana, você acaba acompanhando, vendo como é que está o desenvolvimento dos animais, etc. É muito legal. Para você que não conhece, já vai se apaixonar pelo American Trotter. E para você continuar aí assistindo, se inscrever no canal aí dos nossos amigos, é muito bacana, é nota 10. Estão todos convidados aí futuramente para fazer uma entrevista, etc. Ficaria muito agradecido, para mim é uma grande honra. Também criadores, proprietários, sempre que possível. Desculpem-me, né, que ficou corrido, não deu para fazer mais vídeos, fiquei um pouquinho sumido, que a vida ficou um pouco corrida, cuidar das obrigações, etc. Mas é isso aí. São ótimos canais, indico, assistam, não vão se arrepender, se inscrevam. E é isso aí, meus amigos. Mais uma vez, um grande abraço. Espero ter trazido conteúdo útil. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem seu like. E até o próximo vídeo!